Você já se perguntou por que é tão difícil largar o celular, mesmo sabendo que deveria? Já percebeu a angústia que cresce quando a bateria está quase no fim ou quando a notificação demora a chegar? Talvez você não tenha reparado, mas há um vício silencioso consumindo a sua mente. Ele não tem cheiro, não tem cor, não deixa marcas visíveis no corpo, mas deixa cicatrizes profundas na alma. As redes sociais foram vendidas como ferramentas de conexão, mas se transformaram em prisões invisíveis. E o mais assustador é que ninguém te trancou lá dentro. Você entrou sozinho e cada clique foi uma nova corrente que te manteve preso. No vídeo de hoje, vamos expor a verdade sombria por trás do vício digital. Uma verdade que vai além de curtidas, seguidores e telas brilhantes. Porque o que está em jogo não é apenas o seu tempo, mas a sua identidade, a sua liberdade e, talvez, a sua sanidade. Se você chegou até aqui, fique comigo até o final. A maioria que assiste ao Sombra do Saber não é inscrita. Mas aqueles que permanecem até a última palavra fazem parte de uma jornada diferente. Uma jornada pelas sombras da mente. Prepare-se, porque hoje você vai enxergar o vício digital como nunca antes. Você pode acreditar que controla seu celular. Pode pensar que abre o aplicativo porque quer, que rola a tela porque escolheu, que fecha a aba porque decidiu. Mas e se eu te dissesse que cada movimento seu já estava previsto? Que há um exército de engenheiros, psicólogos e designers que passam noites inteiras planejando cada detalhe, não para te libertar, mas para te manter preso. O vício digital não nasce do acaso. Ele é fabricado, alimentado e testado como uma droga. E a substância mais poderosa não é a nicotina nem o álcool, é a dopamina. Cada notificação é como uma injeção invisível, disparando no seu cérebro uma fagulha de prazer. É rápida, intensa e passageira. Você abre uma mensagem, ganha um like, vê um vídeo novo, o estímulo chega, a recompensa explode e em segundos o vazio retorna. Esse ciclo vicia porque nunca se completa. Você nunca se sente satisfeito. Sempre falta mais um vídeo, mais um scroll, mais um clique. E enquanto você acredita que está se distraindo, o que está acontecendo na verdade é um condicionamento. Os algoritmos não são neutros. Eles são projetados para estudar seus hábitos, medir suas fraquezas e oferecer exatamente o que te mantém grudado à tela. Eles sabem do que você gosta antes mesmo que você saiba. Eles conhecem seus medos, suas obsessões e até as palavras que mais capturam sua atenção. E quanto mais você alimenta a máquina, mais a máquina se molda à sua mente, até o ponto em que você já não sabe onde termina sua vontade e onde começa o comando que o algoritmo plantou em você. Pense nisso. Quantas vezes você abriu o celular sem nem perceber? Quantas vezes disse, só mais um minuto, e perdeu horas inteiras? Isso não é coincidência, é arquitetura. É manipulação invisível. É a prisão perfeita. E enquanto você lê ou ouve essas palavras, talvez parte de você já queira abrir uma aba nova, checar uma notificação, responder a alguém. Esse impulso não é natural, é aprendido. E a cada dia que passa, ele se torna mais forte, mais automático, mais profundo. As redes sociais não apenas roubam seu tempo. Elas moldam sua percepção da realidade. E silenciosamente, constroem uma lente distorcida pela qual você enxerga a vida. Cada vez que você desliza o dedo pela tela, está entrando em um universo paralelo. Um lugar onde todos são mais bonitos, mais ricos, mais felizes, mais bem-sucedidos do que você. E quanto mais você consome, mais acredita que está atrás, que falta algo, que a sua vida nunca será suficiente. Essa comparação constante corrói a autoestima. Você não percebe, mas cada foto perfeita, cada vídeo editado, cada sorriso forçado, é como uma faca invisível, abrindo feridas que demoram a cicatrizar. E o mais cruel é que você sabe que é falso, mas ainda assim sente o peso. A ansiedade cresce em silêncio. Ela não grita, não bate à porta. Ela se infiltra nas pequenas coisas, na pressa de responder uma mensagem, no medo de ficar de fora, na angústia de não ser visto. É a chamada FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder algo. Mas, na verdade, o que você perde é a própria paz. E então,
vem a solidão. Porque quanto mais conectado você está ao mundo virtual, mais distante fica do mundo real. Aos poucos, você deixa de olhar nos olhos, de sentir o silêncio, de viver a presença. Sua mente está sempre em outro lugar, em outra tela, em outra vida. O vício digital cria uma ilusão de companhia, mas aprofunda a sensação de vazio. Milhares de seguidores podem te aplaudir, mas quando a tela apaga, o eco que fica é o da sua própria solidão. Esse vazio é perigoso. Ele alimenta depressões, crises existenciais e até a perda de sentido da vida. A mente, bombardeada por estímulos, perde a capacidade de focar no que importa. E quando você menos percebe, se torna prisioneiro de uma rotina que não escolheu, de hábitos que não controla, de um ciclo que não sabe quebrar. No fundo, a prisão digital não é feita de paredes. Ela é feita de comparações, de expectativas irreais, de desejos que não são seus, mas que você passou a acreditar que deveria ter. E quanto mais você acredita nessa ilusão, mais distante fica da sua essência. O ser humano se perde quando confunde realidade com reflexo, presença com notificação, vida com feed. E talvez a pergunta mais sombria seja: quantos sonhos já morreram porque alguém passou mais tempo olhando para a tela do que para a própria vida? Nada do que você sente ao usar as redes é fruto do acaso. Cada detalhe, do som das notificações ao vermelho vibrante do botão de alerta, foi pensado para capturar sua atenção. Você não é o cliente, você é o produto. As grandes empresas de tecnologia descobriram algo que governos e religiões tentaram dominar por séculos: o poder de controlar a mente. Mas ao contrário dos antigos templos ou palácios, essa prisão não precisa de muros, guardas ou correntes. Ela cabe na palma da sua mão. Os engenheiros que constroem esses sistemas não escondem a verdade. Muitos deles já revelaram que as redes são projetadas como cassinos digitais. O feed infinito é como uma roleta que nunca para. As curtidas funcionam como fichas que você acumula, mas nunca pode gastar. E cada notificação é um pequeno prêmio, que mantém seu cérebro voltando sempre em busca de mais. Você acha que escolhe o que assiste, mas é o algoritmo que escolhe por você. Ele decide o que você deseja, o que você teme, o que você vai odiar e até o que você vai amar. E em troca, coleta cada movimento, cada clique, cada pausa de olhar. Porque no fim, não são as redes que são gratuitas. É você quem está sendo vendido. Sua atenção é leiloada para anunciantes, que pagam milhões para garantir que uma mensagem, um produto, uma ideia entre na sua mente. E enquanto você acredita estar apenas rolando a tela, está, na verdade, participando de um mercado invisível, onde sua consciência é a mercadoria. As Big Techs não querem que você seja livre. Elas querem que você seja previsível. Quanto mais previsível você é, mais fácil se torna lucrar com você. E quanto mais tempo você passa na tela, mais dados fornece, mais fraco fica, mais manipulado se torna. Pense bem. Quem se beneficia quando você passa horas comparando sua vida com a de estranhos? Quem ganha quando você sente ansiedade por não estar produzindo ou consumindo o suficiente? Quem lucra quando você acredita que não é bom o bastante sem aquele produto, aquela experiência, aquela aprovação? Não é coincidência, é estratégia. O vício digital não é uma falha do sistema, é o próprio sistema. E quanto mais fundo você mergulha, mais difícil se torna sair. Mas talvez a pergunta mais inquietante seja: será que ainda existe saída? Ou já estamos todos condenados a viver como peças de um tabuleiro invisível, onde o jogador nunca somos nós? A mente humana não foi feita para viver sob bombardeio constante de estímulos. Nosso cérebro evoluiu em silêncio, na observação da natureza, na troca entre poucos rostos familiares. Hoje ele é forçado a processar milhares de informações por minuto, vindo de telas que nunca descansam. E o preço disso é devastador. A memória começa a falhar. O cérebro, acostumado a terceirizar tudo para a máquina, perde a capacidade de reter. Você não lembra mais de números de telefone, de datas, de pequenas conversas. Tudo se torna descartável, porque no fundo você confia que a internet lembrará por você.
Mas cada esquecimento é um pedaço da sua autonomia que desaparece. O foco se fragmenta. As notificações constantes ensinam sua mente a viver em alerta, como se cada vibração fosse uma ameaça ou um chamado urgente. Você já não consegue ler um livro por meia hora sem olhar para a tela. Já não consegue assistir a um filme inteiro sem abrir o celular. Já não consegue estar presente em uma conversa sem sentir a necessidade de verificar algo. Sua atenção foi sequestrada e você nem percebeu o resgate sendo pago. A criatividade se apaga. O ócio, antes fonte de ideias, foi exterminado pelo fluxo infinito de conteúdo. Não há mais espaço para o silêncio, para o tédio, para a reflexão profunda. E sem espaço, a mente não cria, apenas consome. Você não produz mais pensamentos originais. Apenas repete aquilo que já foi empurrado para você. Até o sono é corrompido. A luz azul da tela engana o corpo, fazendo-o acreditar que ainda é dia. A mente, estimulada pelo feed interminável, recusa-se a desligar. Você deita cansado, mas não consegue descansar. Fecha os olhos, mas ainda sente a vibração, ainda escuta os ecos das notificações, ainda espera a próxima mensagem que nunca para de chegar. No silêncio da madrugada, o vício digital mostra sua face mais cruel. Rouba de você não apenas o tempo desperto, mas também o tempo de repouso. E assim, dia após dia, noite após noite, sua energia se esgota, sua mente enfraquece, seu corpo adoece. No fundo, não é apenas uma distração, é um ataque invisível, lento e contínuo, a essência do que significa ser humano. E quanto mais fundo você cai, menos percebe a queda, porque a prisão digital não grita, não sangra, não dói de imediato. Ela apenas consome em silêncio até não restar quase nada. As redes sociais prometiam aproximar pessoas, mas, ironicamente, o que elas mais fizeram foi cavar distâncias. Você pode estar sentado diante de alguém, mas sua mente já foi sequestrada pela tela. Os olhos não se encontram mais, as palavras se perdem. E a presença se dissolve em notificações. Famílias se reúnem em silêncio, cada um encarcerado no próprio universo digital. Amigos deixam de conversar, porque já sabem da vida uns dos outros pelo feed. Relacionamentos se desgastam, não pela falta de amor, mas pela constante comparação com vidas editadas que parecem melhores. E assim, pouco a pouco, os laços humanos vão se tornando frágeis. Não é raro sentir-se cercado por centenas de contatos e, ao mesmo tempo, sozinho. Porque as redes oferecem companhia superficial, mas negam a profundidade que sustenta a verdadeira conexão. O toque foi substituído pelo like, o abraço pelo emoji, a conversa sincera por uma sequência de áudios apressados. O que antes era vínculo, hoje é apenas engajamento. E essa solidão não é apenas emocional, ela é existencial. O ser humano precisa da presença do outro para se reconhecer. Mas preso em uma tela, você passa a se ver apenas através do reflexo distorcido das redes. E quanto mais olha para fora, menos enxerga quem realmente é. A sociedade então se transforma em uma massa solitária. Milhões conectados, mas desconectados de si mesmos. Pessoas que já não sabem escutar, não sabem esperar, não sabem silenciar. Vivemos em uma cacofonia de vozes digitais, mas quase ninguém se lembra de como é ouvir o som do silêncio. Esse afastamento corrói não só famílias e amigos, mas a própria estrutura da vida em comunidade. Se antes a praça era o lugar de encontro, hoje o encontro acontece em telas frias, onde cada um fala, mas poucos realmente escutam. O vício digital não só prende indivíduos, ele cria sociedades inteiras baseadas em isolamento, comparação e superficialidade. E a pergunta que ecoa é: até onde conseguiremos resistir antes que o contato humano se torne apenas uma lembrança distante? O vício digital não serve apenas para prender sua atenção. Ele serve a algo maior, mais lucrativo e mais sombrio, porque uma mente distraída é uma mente vulnerável. E uma mente vulnerável é facilmente manipulada. As redes não apenas te mostram anúncios, elas moldam desejos, criam necessidades e plantam vontades que não existiam antes.
Você acredita que escolheu o que comprou, mas na verdade foi conduzido até ali. Cada clique é um mapa, cada rolagem é um sinal, cada segundo de atenção é registrado, analisado e usado contra você. Não é coincidência que após uma conversa apareça exatamente o produto que você mencionou. Não é acaso quando um vídeo surge no momento em que você está mais frágil. Isso é vigilância disfarçada de conveniência. É manipulação disfarçada de personalização, e não para no consumo. A política também descobriu a força dessa máquina. Opiniões são moldadas, polarizações são infladas, medos são alimentados. As redes não querem que você pense, querem que você reaja, porque o ódio engaja mais que o diálogo. O conflito retém mais que a compreensão. A raiva mantém você rolando a tela por mais tempo que a paz. Assim, governos, empresas e grupos de interesse exploram as brechas da sua mente. E enquanto você acredita que está apenas se entretendo, está na verdade sendo treinado. Treinado para consumir, para reagir, para dividir. Treinado para ser previsível, manipulável e útil a um sistema que você nunca escolheu servir. Essa é a verdadeira função do vício digital. Não apenas roubar sua atenção, mas direcionar sua vida. Fazer com que você compre o que não precisa. Vote sem questionar. Odeie sem pensar. Siga sem perceber. E quanto mais fundo você afunda nesse ciclo, menos se vê como indivíduo. Você se torna parte de uma massa moldada pelas mesmas narrativas, guiada pelos mesmos impulsos, controlada pelos mesmos algoritmos. Talvez a prisão mais sombria não seja a que te impede de sair, mas a que te convence de que nunca houve nada além dela. As crianças de hoje já nascem com uma tela diante dos olhos. Antes mesmo de aprenderem a falar, já sabem deslizar o dedo pelo vidro brilhante. O silêncio que antes era preenchido por histórias contadas à noite, agora é ocupado pelo barulho incessante de vídeos rápidos, coloridos, viciantes. Essa geração não está apenas conectada, está sendo moldada desde o berço. E para muitos, a infância já não é feita de descobertas no mundo real, mas de distrações fabricadas em um universo artificial. O impacto disso será profundo. Essas crianças crescem acreditando que a validação está em números de curtidas, que a felicidade depende de filtros, que a identidade pode ser trocada a cada clique. E o mais perigoso, que a vida só tem valor quando é exibida. Adolescentes vivem pressionados pela comparação constante. A cada scroll, vem uma versão editada do mundo que nunca poderão alcançar. Corpos perfeitos, vidas perfeitas, amores perfeitos, todos fabricados para entreter e vender. E diante desse padrão impossível, muitos mergulham em crises de ansiedade, depressão e até pensamentos suicidas. Adultos, por sua vez, já não conseguem se desligar. Vivem divididos entre responsabilidades reais e demandas digitais. Trabalham conectados, descansam conectados, sonham conectados. A fronteira entre vida pessoal e vida virtual se apaga, e o preço é uma mente exausta. E o futuro? Se nada mudar, teremos uma geração inteira incapaz de viver sem estímulo constante. Pessoas que não sabem esperar, não sabem ouvir, não sabem se concentrar. Uma humanidade fragmentada, condicionada a viver em ciclos de dopamina tão intensos que a realidade parecerá sempre insuficiente. Esse vício não é apenas um problema individual, é uma epidemia silenciosa. Uma herança sombria que deixamos para os que virão depois de nós. Porque, no fim, não estamos apenas perdendo tempo, estamos moldando um futuro em que o ser humano se esquece do que significa ser humano. Talvez seja essa a maior tragédia. Não perceber que estamos entregando às próximas gerações uma prisão ainda mais perfeita, onde as grades não são visíveis, mas são inescapáveis. O tempo sempre foi a única moeda verdadeira da vida. Mas nas mãos do vício digital, até essa moeda é manipulada. Você entra nas redes por alguns minutos e, quando percebe, horas inteiras desapareceram. O relógio gira, mas sua mente não acompanha. Essa distorção não é acaso. O design das plataformas foi feito para que você perca a noção de duração. O feed infinito elimina o fim. Os vídeos curtos se sucedem em cascatas intermináveis. Não há pausa,
Não há fechamento, não há respiro. É como caminhar em um corredor sem portas, acreditando sempre que a próxima curva trará algo melhor. E nesse processo, a realidade começa a se desfazer. O que você vê na tela parece mais real que o que acontece ao seu redor. Os olhos brilham para conteúdos digitais, mas se apagam diante de cenas do cotidiano. O mundo físico perde força, o mundo virtual ganha poder. Quando a mente passa mais tempo habitando esse universo artificial, ela começa a confundir prioridades. O agora deixa de importar. O que importa é a próxima notificação, a próxima validação, a próxima explosão de dopamina. O presente é esquecido, e a vida real se torna apenas uma espera pelo próximo estímulo. Esse ciclo cria uma sensação constante de pressa e vazio. Você nunca tem tempo suficiente, mas nunca sabe para onde o tempo foi. Você sente que está ocupado, mas não percebe que está apenas distraído. E no fim, o que resta é a angústia de ter vivido um dia inteiro sem realmente ter estado presente nele. A percepção do tempo corrompida abre espaço para algo ainda mais sombrio. A sensação de que a vida está passando rápido demais, que você está sempre atrasado, que nunca alcança o suficiente. Esse é o peso invisível do vício digital, a eternidade de estímulos que se esvai em instantes, deixando apenas o eco do que poderia ter sido vivido. A realidade, então, deixa de ser sentida. Você não lembra mais de cheiros, de cores, de detalhes. Não saboreia a comida. Não contempla o céu. Não ouve de verdade a voz das pessoas. Porque a mente está condicionada a buscar algo mais rápido, mais intenso, mais imediato. E talvez seja esse o golpe final. O vício digital não apenas rouba sua atenção. Ele rouba a própria experiência de existir. O ser humano sempre buscou sentido. Em religiões, em filosofias, em relações, em conquistas. Mas na era do vício digital, o sentido foi substituído pela distração. E essa troca silenciosa talvez seja a mais perigosa de todas. As redes não apenas roubam tempo, elas roubam propósito. Você acorda, pega o celular, mergulha em conteúdos que não escolheu, consome vidas que não são suas. E quando olha ao redor, não sabe mais por que está fazendo o que faz. A vida deixa de ser guiada por intenções e passa a ser guiada por algoritmos. A identidade também se fragiliza. Quem você é, afinal? O que realmente deseja? Ou será que seus desejos já foram plantados por anúncios e tendências? Será que sua essência ainda existe sob as camadas de filtros, edições e comparações? O vício digital cria uma ilusão de liberdade. Você pode ser o que quiser, mostrar o que quiser, construir a imagem que quiser. Mas essa liberdade é frágil, porque depende da aprovação de outros. Depende do clique, do comentário, da validação externa. E quando a validação não vem, a identidade desmorona. Essa busca incessante por reconhecimento leva a uma crise espiritual silenciosa. Porque sem propósito real, a alma se esvazia. Sem raízes, a mente flutua em um oceano de distrações, incapaz de encontrar paz. E no fundo, todos sentem, ainda que não admitam, que algo vital está sendo perdido. É nesse vazio que surge a sensação de insignificância. A pergunta incômoda: para que tudo isso? Milhares de horas gastas rolando telas, e nada que realmente preencha. O vício digital não apenas distrai, ele impede que você se conecte com aquilo que dá sentido à sua existência. O perigo maior não é perder tempo, é perder a si mesmo. É acordar um dia e perceber que viveu mais para as telas do que para a própria vida. É sentir que sua história não foi escrita por você, mas conduzida por máquinas invisíveis que nunca se importaram com quem você realmente era. Essa é a sombra mais densa do vício digital. A perda de propósito, a dissolução da identidade, a morte lenta daquilo que nos torna humanos. Imagine uma marionete, cada fio preso em suas mãos e pernas, controlado por alguém que permanece nas sombras. A marionete acredita que está se movendo por vontade própria, mas cada gesto, cada passo, já foi decidido antes mesmo que pudesse imaginar. Assim somos nós diante das redes, bonecos digitais dançando ao som de algoritmos invisíveis.
Pense em um cassino. As luzes piscam, os sons chamam, o tempo desaparece. Você aposta, perde. Tenta de novo, sempre acreditando que a próxima rodada será diferente. O vício digital é esse cassino em escala global. Só que, no lugar de fichas, você aposta pedaços da sua vida. E ao contrário do jogo, não há como ganhar. Veja ao redor. Quantas vezes você já presenciou alguém incapaz de largar o celular, mesmo em um jantar, em uma conversa importante, em um momento único? Quantos pais substituem o olhar e o abraço por uma tela entregue aos filhos? Quantos casais dividem a mesma cama, mas não dividem mais a mesma presença? Essas cenas se repetem em silêncio, como se fossem normais, mas são sinais de uma humanidade que esqueceu de existir fora do digital. Estudos já mostram que o vício em redes sociais pode gerar sintomas semelhantes ao da abstinência de drogas: ansiedade, irritação, vazio. E ainda assim, continuamos insistindo, porque, diferentemente da droga, essa prisão é aceita socialmente. É até celebrada. Likes são medalhas. Visualizações são troféus. Seguidores são moedas. Mas nenhuma dessas conquistas preenche o vazio que cresce dentro. O mais sombrio é que, mesmo sabendo disso, continuamos. É como estar em um navio que afunda e, em vez de nadar, escolher rolar mais uma vez a tela como se o fundo fosse sempre mais interessante que a superfície. E talvez seja essa a maior metáfora. Um labirinto sem saída, onde cada corredor parece diferente, mas todos levam ao mesmo destino, a perda do que somos. Talvez você ainda não tenha percebido, talvez ache que tem o controle, mas existem sinais claros de que o vício digital já tomou conta da sua vida. Quantas vezes você acordou e a primeira coisa que fez foi pegar o celular? Quantas vezes prometeu que ficaria só mais 5 minutos e perdeu horas inteiras? Quantas vezes sentiu ansiedade apenas por não ter o aparelho por perto? Esses são sintomas que não podem ser ignorados. Eles mostram que sua mente já não responde à sua vontade, mas aos comandos invisíveis de uma máquina. E quanto mais você nega, mais forte o ciclo se torna. O vício se revela em pequenas coisas: na incapacidade de terminar uma refeição sem checar mensagens, na necessidade de registrar cada momento em vez de simplesmente vivê-lo, no desconforto crescente quando a tela não está iluminada. Esses sinais parecem inofensivos, mas carregam um peso enorme. São como rachaduras em uma represa, pequenas, discretas, mas que anunciam o colapso inevitável. E não pense que está sozinho. Bilhões de pessoas no mundo vivem a mesma prisão, acreditando que podem sair quando quiserem, mas adiando sempre a decisão. Porque o vício não grita. Ele sussurra, ele convence, ele acaricia antes de apertar as correntes. Quanto mais você ignora, mais perde a si mesmo. E o mais cruel é que o vício digital não se contenta em roubar minutos. Ele quer roubar sua essência. Quer transformar você em alguém incapaz de silenciar, de esperar, de estar presente. Alguém que existe apenas em função da próxima notificação. Esse é o ponto em que muitos chegam sem sequer notar. A vida passa, os anos correm, e a pessoa continua presa a uma tela que nunca se apaga. E quando finalmente desperta, descobre que desperdiçou o que tinha de mais valioso. Existem prisões feitas de concreto e ferro, mas existem prisões ainda mais eficientes, invisíveis, que não precisam de guardas nem de muros. O vício digital é uma delas. Você pode sair quando quiser. Pode desligar o celular, fechar o computador, apagar os aplicativos. Mas quantas vezes realmente tentou? E quantas vezes voltou, como um prisioneiro que se acostumou tanto às correntes que já não sabe viver sem elas? Essa é a genialidade sombria da prisão digital. Ela não precisa te forçar. Ela faz você acreditar que está livre, enquanto molda silenciosamente cada uma de suas escolhas. O scroll infinito é a parede. As notificações são as correntes. Os algoritmos são os carcereiros invisíveis, sempre atentos, sempre vigilantes. E você é o prisioneiro que, ironicamente, constrói as próprias grades com cada clique, com cada segundo gasto. Não há cadeado, mas há dependência.
Não há cela, mas há condicionamento. Não há sentença formal, mas há condenação. Uma condenação que não é de anos, mas de vida. Essa prisão é ainda mais perigosa porque não parece hostil. Ela é confortável, colorida, divertida. Você dá risada, se distrai, se entretém e no fundo acredita que está tudo bem. Mas quanto mais confortável fica, mais difícil se torna escapar. Muitos só percebem a prisão quando já perderam coisas que nunca voltarão. Momentos que não foram vividos, conexões que não foram feitas, sonhos que não foram perseguidos, vidas que não foram sentidas. E talvez essa seja a cela mais cruel. Perceber tarde demais que a vida real foi sacrificada em troca de uma ilusão digital. O vício digital cobra um preço alto, mas raramente ele é pago de uma vez. É um pedágio silencioso, descontado aos poucos, até que quase nada reste de você. A ansiedade é uma das primeiras cobranças. Ela cresce como uma sombra constante. A inquietação quando o celular não vibra, a angústia quando a notificação não chega, a sensação de que algo está sempre faltando. Esse estado de alerta contínuo desgasta o corpo, acelera o coração, impede o descanso. Logo depois, vem o esgotamento. Você acorda cansado, passa o dia cansado, dorme cansado. Não porque trabalhou demais, mas porque sua mente nunca descansa. Cada minuto diante da tela é um conflito invisível entre estímulo e exaustão. E quanto mais você tenta se distrair, mais esgotado se sente. E então surge o vazio. Um vazio que não se preenche com mais vídeos, mais curtidas ou mais seguidores. Porque o que falta não é conteúdo, é sentido. A cada noite, quando a tela finalmente se apaga, você encara o silêncio e percebe que nada do que consumiu realmente importa. É como ingerir calorias vazias. Saciam por instantes, mas deixam a alma desnutrida. Esse custo psicológico é devastador, porque se acumula sem aviso. Pequenas doses diárias de ansiedade, de cansaço, de frustração, até que um dia você percebe que já não tem energia para o que realmente importa, que não encontra prazer nas coisas simples, que se sente constantemente incompleto. E o mais cruel é que, mesmo sabendo disso, continua, porque o vício digital não apenas cria o problema, ele também oferece a cura temporária. A tela que te esgota é a mesma que promete alívio, e assim o ciclo nunca termina. No fundo, essa prisão não rouba apenas o tempo, ela rouba a saúde mental, a clareza, a paz interior. E quanto mais você paga esse preço invisível, mais distante fica de quem você poderia ser. O corpo também paga o preço do vício digital. E diferente da mente, ele não consegue esconder por muito tempo os sinais do desgaste. A postura é uma das primeiras vítimas. Horas curvados sobre a tela moldam a coluna em silêncio, como se cada notificação fosse um peso invisível empurrando você para baixo. O pescoço dói, os ombros travam, as costas reclamam. E aos poucos, o corpo se adapta a uma posição de submissão, como quem vive ajoelhado diante de um altar eletrônico. Os olhos, cansados, imploram por descanso. A luz azul da tela invade a retina, confundindo o cérebro, enganando-o para acreditar que ainda é dia. A visão se torna turva, os olhos ardem, as pálpebras pesam, mas você insiste, como quem teme desligar-se do mundo. O sono, esse guardião vital da saúde, é sabotado noite após noite. Quantas vezes você deitou prometendo dormir cedo, mas perdeu horas deslizando a tela? Quantas vezes a madrugada avançou e você continuou preso em vídeos que já nem lembrava de estar assistindo? Esse sono roubado não volta, elimina sua energia, desgasta sua imunidade, corrói sua vitalidade. O corpo também sente no coração a tensão constante. Ansiedade e estímulos contínuos elevam a pressão, aceleram os batimentos, drenam a calma. Mesmo em repouso, a mente conectada mantém o corpo em alerta, como se houvesse sempre um perigo à espreita. E quando o corpo se cansa, a alma se enfraquece. Você perde o brilho nos olhos, a disposição para viver, o entusiasmo pelo presente. Tudo parece pesado, lento, distante. Mas ainda assim você volta à tela,
como quem busca consolo no próprio veneno. Esse ciclo é traiçoeiro porque acontece devagar. Um dia, a postura muda, no outro, o sono falha. Depois, a energia some, até que, sem perceber, você já não tem mais forças para viver a vida fora do digital. No fundo, o vício digital não mata apenas a mente. Ele corrói o corpo, enfraquece o espírito e drena a própria essência do que significa estar vivo. O vício digital não se contenta em roubar tempo, saúde e energia. Ele vai mais fundo. Ele redefine o que você considera importante. Antes, a prioridade era estar presente com quem você ama. Hoje, a prioridade é registrar o momento para provar que ele aconteceu. Você não vive mais para sentir. Você vive para mostrar. Antes, o silêncio era espaço para reflexão. Agora, o silêncio é incômodo e precisa ser preenchido com música, vídeos ou notificações. A mente não suporta mais o vazio. Antes, o conhecimento era buscado com esforço, estudo e paciência. Hoje ele se resume a frases rápidas, recortadas, fáceis de esquecer. Você acredita que sabe, mas na verdade apenas coleciona fragmentos de informação sem profundidade. O essencial, a conversa verdadeira, o abraço demorado, o olhar nos olhos, é trocado pelo descartável. Curtidas, reações, comentários superficiais. A vida, que deveria ser sentida em sua plenitude, é reduzida a métricas frias. O vício digital transforma prioridades reais em ilusões passageiras. Você passa a acreditar que precisa ser visto para existir, que precisa ser validado para ter valor, que precisa estar conectado para estar vivo. Mas ao seguir esse caminho, o que se perde é justamente a essência do que importa. E quando percebe, já é tarde. Os dias se acumularam, os momentos se perderam, as oportunidades se apagaram. E tudo porque a mente, seduzida pelo brilho da tela, esqueceu de olhar para o que estava diante dela o tempo todo. Esse é o preço oculto do vício digital. Não apenas consumir seu tempo, mas trocar o eterno pelo efêmero, o profundo pelo raso, o real pelo artificial. E no fim, a pergunta que ecoa nas sombras é: quantas coisas você já sacrificou diante de um altar que nunca te devolve nada em troca? A maior mentira do vício digital é a promessa de liberdade. Você acredita que escolhe o que assiste, o que segue, o que consome. Mas na realidade cada decisão já foi moldada antes mesmo de você pensar nela. As recomendações de vídeo não são neutras. As sugestões de conteúdo não são inocentes. Elas são direcionadas para manter você rolando, clicando, reagindo, não porque você decidiu, mas porque alguém em algum lugar programou para que fosse assim. A ilusão de escolha é a corrente mais sutil. Você acredita estar no controle, quando, na verdade, apenas responde a estímulos cuidadosamente preparados. É como um jogo de cartas marcadas, em que você sempre participa, mas nunca pode vencer. A liberdade verdadeira exige consciência, exige pausa, exige reflexão. Mas o vício digital elimina a pausa, apressa a mente, ocupa cada espaço de silêncio, e sem silêncio não há reflexão. Sem reflexão não há escolha real. Você não percebe quando começa a desejar o que todos desejam. Não percebe quando começa a odiar o que todos odeiam. Não percebe quando suas opiniões deixam de ser suas e passam a ser reflexos do que a máquina empurrou para você. Essa obediência invisível é mais perigosa que qualquer prisão física. Porque, enquanto o prisioneiro de ferro sabe que está preso, o prisioneiro digital acredita que é livre. E é justamente essa crença que o mantém obediente, dócil, previsível. No fim, o vício digital rouba não apenas seu tempo, sua energia e sua saúde. Ele rouba sua liberdade. Rouba a capacidade de decidir por si mesmo, de pensar por si mesmo, de viver por si mesmo. E talvez essa seja a prisão mais sombria de todas. Viver acreditando que é dono de sua vida, quando, na verdade, já entregou as chaves da própria mente. O vício digital não transforma apenas indivíduos, ele transforma sociedades inteiras. E o que nasce desse processo é uma massa uniforme, moldada não por escolhas conscientes, mas por algoritmos invisíveis. A diversidade de pensamentos
que sempre foi a riqueza da humanidade, começa a se dissolver. As pessoas acreditam que têm opiniões próprias, mas na realidade repetem as mesmas frases, seguem as mesmas tendências, reagem aos mesmos estímulos. O diferente é silenciado, o singular é sufocado, o coletivo é conduzido. O feed decide o que é importante. O algoritmo determina o que deve ser visto. A máquina define o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E assim, pouco a pouco, uma sociedade inteira passa a viver dentro de uma narrativa fabricada. Essa massa controlada é previsível, compra os mesmos produtos, deseja as mesmas coisas, alimenta os mesmos medos, e quanto mais previsível se torna, mais lucrativa fica para aqueles que a controlam. O problema é que, ao nos tornarmos iguais, perdemos aquilo que nos torna humanos, a singularidade. O brilho único de cada vida é apagado, substituído por um reflexo repetido milhões de vezes nas telas. E, sem perceber, passamos a viver não como indivíduos, mas como cópias. Essa padronização tem consequências sombrias. Ela enfraquece a capacidade crítica, dissolve a rebeldia, apaga a criatividade, transforma a humanidade em um exército de consumidores obedientes, sempre famintos por mais estímulo, mas incapazes de perceber a manipulação que os conduz. E no fim, o que resta não é uma sociedade livre, mas uma sociedade de marionetes. Marionetes que acreditam estar dançando por vontade própria, quando, na verdade, apenas seguem os fios invisíveis puxados por mãos que jamais verão. Uma sociedade moldada pelo vício digital não perde apenas tempo ou liberdade. Ela perde valores essenciais que sustentam a humanidade. A empatia é um dos primeiros alvos. Diante da tela, o outro não é mais uma pessoa, é apenas um perfil, um avatar, uma imagem distante. A dor do próximo se transforma em entretenimento. O sofrimento vira conteúdo. E o que deveria despertar compaixão gera apenas mais cliques. A paciência também se dissolve. Acostumados à velocidade dos vídeos curtos e das respostas imediatas, já não sabemos esperar. Queremos tudo agora. A notícia, a reação, a solução. E quando o mundo real exige tempo, dedicação e silêncio, a mente viciada se irrita, se frustra, se revolta. A compaixão, essa força silenciosa que une pessoas, enfraquece em meio ao barulho digital. Nas redes, é mais fácil julgar do que compreender, atacar do que acolher, ridicularizar do que ajudar. E assim, pouco a pouco, a humanidade perde sua capacidade de sentir pelo outro. O resultado é uma geração que consome tragédias como quem consome séries, que assiste à dor como quem assiste a um espetáculo. A vida real se torna espetáculo, e o espetáculo se torna mais importante que a vida. Essa corrosão dos valores cria uma sociedade fria, apressada, indiferente. Um lugar onde todos falam, mas poucos escutam. Onde todos expõem, mas quase ninguém se conecta. Onde o sofrimento alheio já não toca, porque foi reduzido a mais uma notificação no meio de tantas. E sem empatia, paciência e compaixão, o que resta? Restam indivíduos isolados, incapazes de se reconhecer uns nos outros. Restam sombras de humanidade, cada vez mais distantes do que um dia chamamos de comunidade. O vício digital, no fim, não apenas prende corpos e mentes. Ele desmantela aquilo que nos tornava humanos, a capacidade de olhar para o outro e enxergar a si mesmo. Quando a empatia desaparece, quando a paciência se dissolve, quando a compaixão se apaga, o que sobra é um vazio que não pertence apenas ao indivíduo. Ele se espalha como uma névoa por toda a sociedade. As cidades estão cheias, mas as pessoas estão vazias. O trânsito é repleto de rostos iluminados por telas, mas sem brilho nos olhos. Praças, restaurantes e lares estão ocupados por corpos presentes, mas mentes ausentes. Vivemos juntos, mas separados, conectados, mas distantes. Esse vazio coletivo cria crises invisíveis. Aumentam os casos de depressão, de ansiedade, de isolamento, mas em vez de buscar respostas reais, a sociedade oferece mais do mesmo, mais distrações, mais telas, mais promessas digitais de alívio. É como apagar incêndio com gasolina.
A política se alimenta desse vazio, usando o medo como ferramenta de controle. O mercado lucra com ele, vendendo soluções rápidas que nunca resolvem nada. E as redes sociais, que são parte da causa, se apresentam como remédio, oferecendo comunidades superficiais, grupos de pertencimento que não passam de ilusão. Esse ciclo gera uma epidemia silenciosa. A sensação de que nada basta, de que estamos sempre correndo, sempre conectados, sempre ocupados, mas nunca preenchidos. E quanto mais tentamos preencher esse vazio com estímulos digitais, maior ele se torna. A verdade sombria é que o vício digital não apenas cria indivíduos solitários, ele fabrica uma sociedade inteira que se sente perdida, cansada e vazia. Uma sociedade que consome sem parar, mas nunca se satisfaz. Uma sociedade que se movimenta o tempo todo, mas não sabe para onde está indo. E talvez essa seja a crise mais perigosa. Não aquela que vemos nas ruas, mas a que se esconde dentro de cada um de nós. Uma crise silenciosa, que cresce dia após dia, até que um dia percebamos que não sabemos mais quem somos, nem o que buscamos. Uma sociedade vazia não se perde apenas no presente. Ela começa a esquecer o passado, a abandonar suas raízes, a romper os laços que sustentavam gerações inteiras. A cultura, antes transmitida pelo contato humano, pela tradição oral, pelos encontros reais, hoje é diluída em fragmentos de segundos. Histórias milenares são reduzidas a posts descartáveis. Sabedorias ancestrais são abafadas pelo barulho de tendências que duram um dia. O que antes era memória coletiva, agora é apenas distração coletiva. Esse esquecimento tem um preço. Sem raízes, a humanidade se torna frágil, facilmente manipulável, incapaz de encontrar direção. Quando não sabemos de onde viemos, qualquer caminho parece válido. E é justamente nesse vazio que os algoritmos se impõem como bússolas. Mas uma bússola controlada por mãos invisíveis não guia para a liberdade, e sim para a obediência. A dimensão espiritual também se enfraquece. Não importa qual crença, qual fé, qual filosofia, todas exigem silêncio, reflexão, presença. E o vício digital elimina esses três pilares. O silêncio se torna insuportável. A reflexão, impossível. A presença, um luxo raro. Assim, o espaço que antes era dedicado ao sagrado, ao transcendente, ao mistério da vida, é ocupado por feeds intermináveis e notificações incessantes. E a alma, privada de alimento verdadeiro, adoece. Esse colapso cultural e espiritual é silencioso. Não há explosão, não há sirenes, não há manchetes. Mas há um esvaziamento constante, como areia que escorre por entre os dedos. Dia após dia, valores se perdem, rituais desaparecem, conexões se dissolvem. E quando nos dermos conta, talvez seja tarde demais. Talvez olhemos ao redor e encontremos apenas ecos do que um dia fomos, uma humanidade conectada ao mundo, à natureza, ao sagrado, mas que escolheu viver presa a telas que não oferecem nada além de reflexos. O colapso não é futuro distante, ele já começou. Está acontecendo agora diante de nossos olhos cansados, mas muitas vezes cegos. Toda prisão, por mais perfeita que pareça, carrega uma brecha. E no caso do vício digital, essa brecha começa com uma sensação incômoda, a percepção de que algo está errado. Você se pega rolando a tela sem motivo, consciente de que não está encontrando nada de valor. Você sente a ansiedade crescer, mesmo cercado de notificações. Você percebe que está cercado de pessoas online, mas ainda assim se sente sozinho. Esse é o ponto de ruptura. A mente, por um instante, consegue enxergar as correntes invisíveis. O prisioneiro olha em volta e percebe que não é livre, embora tenha acreditado ser. É nesse momento que surgem as perguntas incômodas. Por que estou fazendo isso? Por que não consigo parar? Por que sinto que a vida real está passando e eu não estou nela? Essas perguntas são perigosas para o sistema, porque abrem espaço para a consciência. E onde há consciência pode haver escolha. Onde há escolha, pode haver resistência. Mas o caminho não é simples. Questionar a prisão digital é como acordar de um sonho profundo. No início, a luz incomoda, o silêncio assusta,
O vazio parece insuportável. A mente pede mais estímulo, mais barulho, mais distração, e muitas vezes a pessoa volta correndo para a tela, como quem foge da própria liberdade. Ainda assim, cada ruptura, cada instante de consciência é uma fagulha, uma chance de enxergar o que realmente está acontecendo, uma oportunidade de recuperar um pedaço de si mesmo. E talvez seja nesse despertar que resida a última esperança, a de que mesmo cercados por grades invisíveis, ainda possamos escolher não obedecer, ainda possamos silenciar, ainda possamos viver. O despertar não significa libertação imediata. É apenas o começo de uma batalha silenciosa, travada dentro da mente. De um lado, a tentação da tela, as cores, os sons, as recompensas rápidas, a promessa de alívio imediato, de distração, de dopamina, o conforto de voltar ao que já é conhecido, mesmo que doa. Do outro lado, o vazio da resistência, o silêncio que parece insuportável, o tempo que parece lento demais, a ausência de estímulos que, para a mente viciada, soa como tortura. Essa luta é desigual, porque o vício já conhece seus pontos fracos. Ele sabe quando você está cansado, quando está ansioso, quando está vulnerável. E é nesses momentos que a tela parece chamar mais alto, como um imã irresistível. Resistir exige força. Exige aceitar o desconforto inicial, atravessar a ansiedade, suportar a falta. Exige lembrar que liberdade não é ausência de dor, mas capacidade de escolher além dela. Muitos fracassam nessa batalha. Prometem largar, mas voltam. Prometem reduzir, mas cedem. E cada recaída reforça a sensação de que é impossível vencer. Mas alguns persistem, aceitam que o caminho não é linear, que haverá quedas, que haverá recaídas, e a cada tentativa recuperam um pouco mais da própria autonomia. Descobrem que podem viver sem a tela, ainda que seja difícil. Descobrem que o silêncio não mata, ele cura. Descobrem que a vida, mesmo sem filtros, é mais real, mais dura, mas também infinitamente mais verdadeira. Essa luta é a mais importante de todas, porque dela depende não apenas a sanidade individual, mas o futuro da humanidade. E talvez, no fim, não se trate de vencer de uma vez, mas de escolher, todos os dias, não se entregar completamente. Resistir ao vício digital é como atravessar um deserto. No início tudo parece árido, lento, sufocante. A ausência de estímulos dói, o silêncio pesa, a mente implora por fuga. Mas, pouco a pouco, algo começa a mudar. O silêncio, antes incômodo, se transforma em espaço. Um espaço onde pensamentos florescem, onde memórias ressurgem, onde a criatividade desperta. O que parecia vazio se revela como terreno fértil para a mente respirar. O tempo, antes engolido pelas telas, volta a ter forma. Os minutos recuperam peso, as horas voltam a existir. O dia deixa de ser um borrão e passa a ser feito de momentos que podem ser sentidos. Cada detalhe ganha cor. O som do vento, o cheiro da chuva, o olhar de alguém próximo. As conexões humanas, antes sufocadas pela pressa digital, voltam a pulsar. Conversas se tornam mais profundas, abraços mais demorados, encontros mais significativos. O contato deixa de ser uma formalidade e volta a ser uma experiência viva, carregada de presença. É nesse processo que o indivíduo redescobre o que havia esquecido. Que a vida real é feita de imperfeições, mas também de intensidade. Que o agora, mesmo sem filtros, é mais precioso do que qualquer imagem projetada. Que a solidão pode ser cura, e não apenas dor. A resistência revela uma verdade simples, mas poderosa. Não precisamos estar sempre conectados para existir. Não precisamos de validação para ter valor. Não precisamos de algoritmos para nos dizer o que importa. E é nesse redescobrir que nasce a fagulha da liberdade. Uma liberdade que não é barulhenta, mas silenciosa. Que não é imposta, mas escolhida. Que não depende de grades rompidas, mas de uma decisão diária. Viver além da tela. O vício digital é a prisão mais perfeita já criada. Não tem grades, não tem guardas, não tem muros. Ela se disfarça de liberdade, de escolha, de conexão.
mas no fim, consome o que temos de mais precioso: tempo, atenção e vida. Você pode até acreditar que está no controle, pode se convencer de que usa a tela apenas quando quer. Mas a verdade é que, enquanto não questionar, estará sempre respondendo a comandos invisíveis. Estará sempre obedecendo a um sistema que não deseja a sua liberdade, mas o seu cativeiro. A pergunta que fica é simples, mas devastadora. Quanto da sua vida já foi sacrificada em nome de um vício que nunca te devolveu nada real? Quantos momentos foram perdidos, quantos sonhos deixados de lado, quantas conexões esquecidas? A saída existe, mas não é fácil. Ela exige coragem para silenciar, paciência para suportar o vazio, força para escolher o real em vez do artificial. Exige reconhecer que a vida acontece fora da tela, nos detalhes imperfeitos, nas conversas verdadeiras, nos instantes que não podem ser repetidos. No fim, talvez a liberdade não esteja em destruir a máquina, mas em recusar ser moldado por ela, em usar a tecnologia como ferramenta e não como prisão, em lembrar que antes dos algoritmos já existíamos e que depois deles ainda podemos existir, se tivermos coragem de escolher. Essa é a sombra que muitos preferem ignorar. Mas aqui, no Sombra do Saber, nós iluminamos o que a maioria prefere manter escondido. Se essa reflexão ecoou dentro de você, se abriu feridas, mas também trouxe clareza, saiba que não está sozinho. Há uma comunidade silenciosa, desperta, que caminha conosco nas sombras em busca de luz. Inscreva-se no canal porque o que vem a seguir pode mudar ainda mais a forma como você enxerga a vida. E lembre-se, a prisão digital só existe enquanto você aceitar permanecer dentro dela.